Salve, salve pessoal, sou Ângelo Branco e esse é o seu Giro Jaboatão aqui na Unidos pela Cultura. Aqui a gente traz notícias, opiniões, prestação de serviços e muita música para você ficar bem informado de tudo o que aconteceu aqui na cidade dos Verdes Vivos, Jaboatão dos Guararapes. E vamos aos destaques de hoje. Jaboatão oferece exames gratuitos de mamografia no Outubro Rosa. Trabalhadores da saúde de Jaboatão começam a receber a dose de reforço da vacina da Covid. Vereador Enéas apresenta projetos para distribuir absorventes nas escolas municipais. Procon Jaboatão aponta aumento de 0,56% no valor da cesta básica. E ainda nessa edição a gente tem a estreia do Biscoito Jaboatão, onde a gente traz aí os perfis na internet que são bem legais, que falam sobre a cidade, pra gente estar aí seguindo e acompanhando também. E a gente começa o Giro Jaboatão, claro, sempre com música. Agora a gente escuta Fernandes com Conto de Fardas. É isso aí, pessoal, começando com música e com música pernambucana, com música de Jaboatão, dos jaboatonenses. Você escutou aí Fernandes com Conto de Fardas. Fernandes, que é aqui de Jaboatão, tá, artista local. A gente escutou também Allen Jerônimo com Amar, Amar, Amar. Só nesse primeiro bloco, só artista jaboatonense aqui, porque a gente tem muitos artistas legais e é sempre bom a gente estar mostrando aqui o valor do artista de Jaboatão. E vamos embora para as principais notícias aqui da cidade, com prestação de serviço e opinião, porque isso aqui é Giro Jaboatão na Unidos pela Cultura. Matéria aí da coluna Turismo de Valor por Leonardo Vasconcelos, do JC. Jaboatão, viagem na história da cidade com uma trilha pelos antigos engenhos. Em Jaboatão é possível fazer uma viagem pela história com um pouco de aventura por trilhas pelos antigos engenhos. As suas edificações resistiram ao tempo e mostraram detalhes de outras épocas. A trilha pelos antigos engenhos da cidade foi tema da reportagem do programa Cores e Sabores de Jaboatão, que foi ao ar no último sábado na TV Jornal. O roteiro começou pelo engenho Magaípe de Cima, em Muribeca, que chama a atenção pela casa grande com um açude bem na frente. Na verdade, eram dois engenhos, Magaípe, o de cima e o de baixo. O de baixo tinha uma casa grande que inclusive foi descoberta por Gilberto Freire na década de 20, mas ela acabou sendo demolida e só restou o de cima. A casa no estilo bangalô, tendo sido construída provavelmente no século XIX, e o açude que fica em frente provavelmente local de banho dos senhores de engenho, afirmou o historiador James Davison. Depois o destino foi o engenho Santana em Sucupira. Ele é um dos mais antigos de Jaboatão e foi berço da insurreição pernambucana, um marco histórico do Pernambuco holandês. Ele chegou a pertencer a João Fernandes Vieira, que foi um dos líderes da insurreição pernambucana. Ao lado do engenho fica a capela que foi construída sobre a invocação de Nossa Senhora de Santana, que é uma das poucas capelas de engenho ainda preservadas, contou o historiador. A trilha terminou nas ruínas do engenho Duas Unas em Santo Aleixo, construído no final do século XVIII. Ele fica localizado às margens do rio Duas Unas, por isso ganhou esse nome. Ele já existia no século XIX, mas o mais importante é que no início do século XX ele pertenceu a dois escritores, o Maximiano Acioli Campos e Renato Carneiro Campos, que eram autores de romances e contos, detalhou James. Pois é, pessoal, a potência que Jaboatão é do ponto de vista turístico, não só do ponto de vista do turismo histórico, como apresenta aí a matéria do Leonardo Vasconcelos, mas também em relação ao turismo ecológico, né? Nós encontramos lá as piscinas naturais de Candeias, que é sensacional. Nós temos aí áreas de manguezal,
né? Dá para fazer ali passeio de monomotor, né? Ou de kitesurf na praia de Barra de Jangada. Então tem muita coisa legal para se fazer em Jaboatão. Dá para fazer trilhas ecológicas lá em Cova de Onça. Dá para fazer turismo náutico também ali na foz do Rio Jaboatão. E dá para fazer esse roteiro aí pelos engenhos também, uma aula aí sobre a história de Pernambuco. Sensacional, recomendo todo mundo conhecer, que é muito legal. E a gente continua com as notícias agora, indo para saúde. Nós estamos em pleno Outubro Rosa, um mês de conscientização em relação ao câncer de mama. E a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes oferece exames gratuitos de mamografia. Notícia do site da Prefeitura de Jaboatão. A Prefeitura está promovendo desde o dia 5, na última terça-feira, atendimento móvel de mamografia para as mulheres do município. A ação é alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da preservação do câncer de mama. A Prefeitura está promovendo desde a terça-feira, dia 5, atendimento móvel de mamografia para as mulheres do município. A ação é alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Os exames são gratuitos, realizados das 8 até as 16 horas, e a campanha irá contemplar 80 mulheres por dia, com idade entre 50 e 69 anos. A abertura da campanha foi realizada na Policlínica Marinha Melo, no bairro de Vila Rica. Os exames são disponibilizados por todo o Jaboatão durante o mês de outubro. As usuárias deverão apresentar RG e cartão do Sistema Único de Saúde. Nas requisições deverão constar, além de informações obrigatórias de identificação da unidade de saúde, cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, o carimbo e a assinatura do enfermeiro ou médico e o carimbo da assinatura do médico ou do enfermeiro. Os resultados dos exames são entregues no local onde o exame foi realizado ou na regional de saúde. Então aí, dia 5 eles estavam na Policlínica Marinha Melo, em Vila Rica. No dia 7, Unidade de Saúde da Família de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Zumbi do Pacheco. No dia 14 eles vão estar lá no Palácio da Batalha, que é o antigo prédio da Prefeitura, está em Prazeres. No dia 19 eles vão estar na Unidade de Saúde da Família Praia do Sol, lá em Barra de Jangada. No dia 21, na Unidade de Saúde da Família do Curado 5. Dia 23, um mutirão de ações integradas do Mais Jaboatão em Barra de Jangada. No dia 26 de outubro, Unidade de Saúde da Família Odorico Melo, no conjunto Muribeca, sempre das 8 até as 16 horas. Importantíssimo a gente estar aí conscientizando em relação ao Outubro Rosa. Essa ação da Prefeitura, ela é extremamente importante, porém ela é uma medida pontual, ela é centralizadora, infelizmente. A gente recebeu aqui através dos nossos seguidores aqui nas redes sociais, tá? Denúncias que muitos postos de saúde não estão com material para fazer os exames preventivos em relação ao Outubro Rosa, em relação ao câncer de mama. Além também de muitos dos postos de saúde do município não estarem disponibilizando aí as medicações de uso contínuo, né? Por exemplo, lá no posto de saúde Curcurana 3, depois de 3 meses sem remédios, agora é que veio chegar medicamentos que chegou inclusive em quantidade insuficiente. Muitos dos nossos seguidores também estão denunciando aqui a demora para o atendimento nos postos de saúde da cidade, onde as pessoas vão ter que madrugar na fila para pegar ficha para poderem serem atendidos. Aqui no Giro Jaboatão a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou da entrevista dada pela vereadora Jacinta ao programa Debate da Nova de Pedro Paulo na TV Nova Nordeste, onde ela afirmava que o de olho na consulta era a maneira correta de marcar consulta e de também agilizar as filas, né? Ela disse que não existiam filas
em Jaboatão, porque tudo era marcado pelo site de olho na consulta, e a gente tá vendo aí que isso infelizmente não é uma realidade aqui através do relato dos nossos seguidores aqui do Giro Jaboatão, né? Então já me segue lá nas redes sociais, tá? @AngeloBranco1, manda sua denúncia, manda aí o que está acontecendo na sua comunidade, que a gente vai aqui relatar e trazer as denúncias e as informações dos 4 cantos de Jaboatão dos Guararapes. E a gente continua aqui o Giro de Jaboatão agora com educação, né? Matéria de Tarsila Castro, da Folha de Pernambuco. Primeira Escola Cívico-Militar de Pernambuco inicia aulas presenciais em Jaboatão. Cerimônia de abertura, os estudantes receberam boinas como ato simbólico. Na última segunda-feira, dia 4, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes retomou as aulas presenciais na rede municipal de ensino, após mais 1 ano e meio com atividades suspensas devido à pandemia de Covid-19. Inicialmente, voltaram os alunos do 9º ano e do módulo 5 do Ensino de Jovens e Adultos, o EJA. Entre as escolas que voltaram com as atividades presenciais está a Escola Municipal Natividade Saldanha, primeira escola cívico-militar de Pernambuco, localizada no bairro de Cajueiro Seco. As aulas começaram às 13h30 com um ato simbólico da entrega de boinas aos estudantes do 9º ano. Na cerimônia de abertura estiveram presentes representantes das Forças Armadas, gestores da escola e representantes do governo municipal, como o prefeito Anderson Ferreira e a secretária de Educação Ivaneide Dantas. Nós tivemos esse desejo, solicitamos junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Defesa, e houve também a participação da população, com quase 100% de aprovação. A comunidade quis a escola cívico-militar e estamos sendo pioneiras, com o apoio total da comunidade e com o envolvimento de todos que fazem a nossa gestão na área de educação, aqui em Jaboatão, afirmou o prefeito Anderson Ferreira. De acordo com a secretária de Educação do município, Ivaneide Dantas, a base curricular da Escola Cívico-Militar continua a mesma das demais instituições da cidade. A gente segue o regimento proposto pelo MEC em relação às escolas cívico-militares, mas é importante ressaltar que a base curricular é a mesma para a rede toda. Os estudantes estão recebendo hoje a boina, ou seja, estão habilitados a utilizar a farda. Que essa farda, para ser utilizada, antes precisa ter informações sobre o seu uso, vários itens para que eles possam realmente receber a boina, destacou. Os professores tiveram a devida formação, tanto na questão da base curricular, todo o regimento que se tem na escola, de modo que estamos preparados com segurança. Todos os nossos profissionais estão vacinados com as 2 doses, inclusive com mais de 14 dias que tomaram a 2ª dose. Temos toda a segurança e os pais podem ficar tranquilos. Isso foi um querer da população. Nós fizemos uma audiência pública e 100% dos pais quiseram implantar a escola cívico-militar nesta escola, completou a secretária. A dona de casa, Silvana Alves, mãe de um dos estudantes, estava bastante emocionada durante a cerimônia. Para mim é muito emocionante, é um sonho. Quando meu filho era criancinha, ele passava na escola militar do Recife e dizia que queria estudar ali. E hoje ele realiza um sonho e eu fico muito feliz por isso. Se não fosse essa pandemia que atrasou tanto as coisas, seria bem mais proveitoso. Eles iriam sair daqui, tenho certeza, preparados, afirmou Silvânia. De acordo com o coronel da Força Aérea, Júlio César Pontes, coordenador regional do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do Nordeste, mais escolas do tipo estão sendo planejadas em todo o Nordeste. Nós temos um planejamento através do Ministério da Educação, com o apoio do Ministério da Defesa, de implementar outras escolas. Estamos na expectativa e no planejamento de uma escola cívico-militar em Garanhuns. No Nordeste, estamos em uma expectativa de cerca de 23 escolas para 2021, com planejamento nas escolas para 2022,
destacou o coronel. Na Escola Cívico-Militar Natividade Saldanha, assim como nas demais escolas municipais, cada sala é ocupada por 30% de sua capacidade em sistema de rodízio. As aulas remotas seguem sendo realizadas por meio da TV Escola Jaboatão. A partir da cerimônia de abertura realizada nesta segunda-feira, os 682 alunos das escolas de 3º a 9º ano vestiram oficialmente o fardamento da Escola Cívico-Militar. Todos os professores seguem sendo da rede municipal e foram capacitados para a mudança. Para auxiliar os gestores, coordenadores e professores, 12 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica também atuam na unidade de ensino. Essa daí foi a matéria, tá, da Tarsila Castro, lá da Folha de Pernambuco, tá, em relação aí à volta das escolas, de todas as escolas da rede municipal aqui de ensino, né, de Jaboatão dos Guararapes. Esse projeto das escolas cívico-militares no Brasil, tá, é uma proposta do governo Jair Bolsonaro e está sendo implementada aqui em Jaboatão por conta da gestão Anderson Ferreira. E na minha concepção, né, esse desejo popular da escola cívico-militar, em geral, se dá por quê? Porque as escolas militares que nós temos aqui na região metropolitana, como a Escola da Polícia Militar do Recife e a Escola Militar do Recife, né, ligado ao Exército Brasileiro, são escolas que têm infraestrutura, né, formação e grandes resultados aqui em relação às provas externas. Então, a população de Jaboatão tende a olhar isso com bons olhos. Por quê? Porque a escola recebe mais investimento, a escola recebe muito mais atenção em infraestrutura, coisa que infelizmente a gente não vê na rede toda. Jaboatão, de maneira geral, né, com o governo Anderson Ferreira, ele sofre disso. Ele sofre apenas de quê? De trabalhando tudo de maneira pontual. A gente investe só em uma escola, né, e aí é a cívico-militar, já que o prefeito Anderson Ferreira tem grande simpatia pelo governo Jair Bolsonaro. Cria-se uma grande estrutura, um grande investimento, mas é apenas em uma escola, né? Hoje a rede de Jaboatão, a gente não tem padronização de escolas, nem em relação a prédios, nem em relação à infraestrutura, né, de maneira geral, e também nem de investimentos. Então a gente tem escolas assim que são extremamente precárias, escolas muito bem estruturadas, tornando a rede de ensino bastante heterogênea, não proporcionando uma unidade, uma homogeneidade para a educação do município. Vamos continuar falando de educação aqui, agora também misturando com política. Vereador Enéas apresenta projeto para distribuir absorvente nas escolas municipais. A iniciativa visa dar amparo a estas meninas que sofrem com a desigualdade social, provocando danos educacionais e psicológicos. Matéria aí do Mais Jaboatão, né, do portal Mais Jaboatão. O vereador Enéas Marcelo apresentou o projeto de lei 023/2021, que institui e define diretrizes para combater o que especialistas têm chamado de pobreza menstrual. O termo vem sendo utilizado para definir a situação de meninas e mulheres que têm dificuldades financeiras para adquirir absorventes íntimos e, por conta disso, deixam de realizar suas atividades do cotidiano, como ir à escola, por exemplo. Entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, identificaram a gravidade da situação em países da África, no Brasil e até em nações de primeiro mundo, como a Inglaterra, onde meninas em idade fértil deixam de frequentar as aulas por até 40 dias no ano em função da falta de absorventes higiênicos. A lei visa dar amparo a essas meninas que sofrem com a desigualdade social, provocando danos educacionais e psicológicos. Essas crianças precisam ser orientadas, amparadas e assistidas com a distribuição gratuita dos absorventes femininos pelo poder público, enfatizou o vereador. A lei prevê também a confecção de cartilhas e outros tipos de informativos
para serem distribuídos em escolas e outros ambientes frequentados por adolescentes do sexo feminino e masculino, a fim de desmistificar a questão e combater o preconceito, em articulação direta com entidades de sociedade civil e das esferas pública e privada. Essa aí é a matéria, tá, do Mais Jaboatão. Já deixo aqui o meu abraço para Tiago Brito, responsável pelo portal Mais Jaboatão, certo? E é um projeto de lei importantíssimo, é uma tendência nacional, tá, que isso ocorra. Então aí fica aqui os meus parabéns para o vereador Enéas, tá? De estar realizando esse projeto de lei, que eu espero que seja votado o mais rápido possível e que seja aprovado pela Câmara de Vereadores de Jaboatão. Muitas dessas meninas, tá, da rede municipal de ensino sofrem não só pelo prejuízo, né, educacional de estar faltando aulas por conta do processo de menstruação, mas também sofrem muito constrangimento quando isso acontece dentro da escola, dentro das salas de aula, e não se tem o absorvente. Então essa medida ela é fundamental para combater aí a pobreza menstrual, e vamos aguardar aqui, e assim que a lei for aprovada a gente vai noticiar aqui também no Giro Jaboatão. E continuamos aqui com notícias da Câmara dos Vereadores. Vereadora Jacinta alerta violência infanto-juvenil. Matéria também do portal Mais Jaboatão. A vereadora Maria Jacinta ocupou a tribuna da Câmara nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, para fazer um alerta sobre o crescente número de casos de violência contra crianças e adolescentes em Jaboatão. Ligada ao setor da educação, a parlamentar revelou 3 situações de crime que têm como vítima alunos da rede municipal de ensino e chocou os vereadores e políticos presentes. A vereadora apelou para que a Câmara de Vereadores ajude a combater os abusos. Nas 3 situações de violência foi cometida por familiares. Ela relatou os casos de um menino que é obrigado pelo pai a traficar drogas na comunidade onde vive, uma menina que não dorme à noite com medo de sofrer abuso sexual por parte do padrasto, e outro menino de apenas 8 anos que foi hospitalizado após sofrer violência sexual pelo padrasto. São casos que estão acontecendo diariamente em toda a cidade. Precisamos fazer alguma coisa por essas crianças. São situações gravíssimas que, quando tomamos conhecimento, nos abalam emocionalmente. Muitos professores estão ficando doentes, sendo afastados da sala de aula porque é preciso ter muito fígado para aguentar ouvir esses relatos, disse a vereadora, que fez convocação a entidades como a OAB, o Ministério Público, o Conselho da Criança e do Adolescente, além da própria Câmara Municipal, para que haja uma mobilização urgente a fim de promover uma maior proteção às crianças. A gente precisa promover uma audiência pública e sair daqui com soluções. São fatos inadmissíveis, desabafou. A parlamentar, que também é presidente da Comissão de Educação, declarou que pretende fazer visitas a todas as escolas municipais a fim de coletar informações que ajudem no enfrentamento do problema, que, segundo ela, está trazendo prejuízo para o desenvolvimento escolar. Muitas crianças abandonam os estudos por conta dos traumas deste tipo de violência, finalizou a vereadora Jacinta, né, pessoal? Infelizmente, isso é uma coisa cotidiana, não só nas escolas, né, não só nas comunidades aqui em Jaboatão, mas em todo o país. E foi agravado devido à pandemia de Covid-19, sem dúvida nenhuma, né? A gente convive isso, né? Quem é professor e convive em sala de aula constantemente, né, escuta relatos dessas crianças de violências, que em sua maioria são violências físicas e violências psicológicas, além também de abuso sexual, que em grande maioria dos casos é realizada por familiares muito próximos às crianças, e é uma realidade que a gente precisa combater sempre. A atitude da vereadora Jacinta, ela é uma atitude importante,
Porém, a gente precisa pensar bem além em relação a isso, né? A gente precisa pensar aí em como a escola pode ser aí um satélite para todos os equipamentos de caráter de saúde e caráter social, né? A escola podia ter ali acompanhamento psicológico permanente para as crianças. Na escola poderíamos ter também ações de saúde permanentes, né? Fazer esse elo entre o posto de saúde da comunidade e a escola da comunidade, por exemplo, trabalhando de maneira preventiva. A gente também podia ter um assistente social na escola para justamente encaminhar essas questões de violência, né? Além também que a gente tem que ter o poder público, a gente tem que ter aí os vereadores engajados. E fica aqui o meu parabéns à vereadora Jacinta por essa ação, mas lembrando que a gente precisa aí de uma escola mais inclusiva, uma escola que tenha mais ferramentas trabalhando em prol do bem-estar social de maneira ampla, integrando aí sempre, né? Integrando aí serviços de saúde, educação e assistência social. Esse é o caminho que a gente precisa para erradicar esse tipo de violência de maneira... É isso aí, a gente escutou aí Igor de Carvalho com a música Laço e também Lula Cortes, Balada Cavernosa. Lula Cortes, que é um artista aqui homenageado na nossa cidade, tá? Lá na Peixaria, pelo pessoal do Ocupe Peixaria, trouxeram lá uma estátua de Lula Cortes, grande artista aqui da nossa terra. E a gente segue com o Giro Jaboatão. Agora vamos falar de economia. Procon de Jaboatão aponta aumento de 0,56% no valor da cesta básica em setembro. O Procon de Jaboatão divulgou nesta última quinta-feira, final do mês de setembro, pesquisa de variação de preço dos itens mais consumidos pela população nos principais supermercados do município. O levantamento, realizado entre os dias 20, 27 e 28 de agosto, constatou pequeno aumento de 0,56% no valor médio da cesta quando comparado com a análise realizada no último mês de agosto. A média verificada dos preços da cesta básica no período foi de R$ 280,83. Em relação ao mesmo período do ano anterior, constatou-se uma elevação em média da cesta básica na ordem de 20,73%. Encabeçam a lista dos produtos com maior variação de preços do pão francês, de 17,5%, da lã de aço, 17,4%, da batata inglesa, 16,9%, do óleo de soja, 15%, e do sabão em pó, 12,4%. O valor da dúzia de ovos comercializados no município chega a R$ 11,29, podendo ser encontrado também por R$ 6,75. No caso do quilo do tomate, a diferença é igualmente significativa, vai de R$ 8,99 a R$ 1,49, bem como o quilo da salsicha avulsa, cujo preço varia entre R$ 8,49 e R$ 14,99. Entre os produtos que tiveram a menor variação de preço estão o quilo do açúcar cristal, 15%, o pacote de biscoito maisena, 27%, e o quilo da margarina, 29%. A pesquisa completa, tá? Você pode acessar lá no site do Procon Jaboatão, jaboatão.pe.gov.br/Procon. Você consegue ali acessar mais informações dessa pesquisa. Pois é, né? Tudo está caro, tudo está aumentando numa velocidade maior ou numa velocidade menor, mas infelizmente a escalada da inflação no Brasil no último ano tem sido assim avassaladora, tem prejudicado demais a nossa população. E a gente segue o Giro Jaboatão agora com um novo quadro aqui no Giro, que é o Biscoito Jaboatão. Quais são os perfis de internet aí que você segue que são focados aqui na nossa cidade? E o primeiro de cara aqui que eu já vou identificar que é sócio aqui do Giro Jaboatão
é o portal Mais Jaboatão, né, que está aí fortíssimo nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então sigam lá o @maisjaboatão no Instagram, que você se mantém aí conectado com tudo que está acontecendo na cidade e muito mais. Outra indicação aqui do biscoito também é de Wallace Albuquerque, né, que é aí influencer aqui de Jaboatão, sempre está aí trazendo conteúdos motivacionais, conteúdos em relação à cultura pernambucana de maneira geral, tá? É muito legal, sempre faz umas enquetes aí que a gente vê, enquetes políticas, enquetes culturais, né? Enquetes dos influencers, que é o Wallace Albuquerque. Então segue lá, @Wallace Albuquerque com W e 2 L's, tá? Wallace Albuquerque 01. Então @Wallace com 2 L's e W Albuquerque 01 é também uma pedida legal aí de influenciador bacana que a gente tem aqui em Jaboatão dos Guararapes. Bom, mas a gente tá falando aí de influenciador digital, né? Em Jaboatão a gente não pode deixar de fora de cara assim a Carol, né? A @Oxi_Carol, Oxi com X, né? @Oxi_Carol, Carol com K, tá, pessoal? Que é aqui influencer de Jaboatão dos Guararapes, tá? Tanto traz aí dicas de beleza, muito humor, tá? Traz aí tudo que acontece na vida pessoal dela, dá dicas aí do comércio, de produtos, de serviços aqui da cidade, bem legal, tá? Inclusive também fala de política também, tá? E aí ela traz aí toda essa gama, tá? De entretenimento, de política, de tudo aqui, bem focado em Jaboatão, tá? Sigam lá, Carol, Carol, Carol com K, tá? Que é mais uma das influências que nós temos aqui em Jaboatão dos Guararapes. E é isso, pessoal, esse foi mais uma edição aqui do Giro de Jaboatão na Unidos pela Cultura, e a gente termina, claro, com música. Agora a gente traz Camps com a música Nude. Forte abraço para todo mundo, um excelente final de semana, e a gente se encontra na semana que vem aqui na Unidos pela Cultura.